Por favor, Chico Holanda, comente aí o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vejo realmente que cada momento, é o que o Zé falou da agora há pouco. Num discurso ele falou em paz e amor, que a Europa, todo mundo tinha que fazer. Já no outro ele já veio já com ódio, tá? Não esquecendo, parece que ele continua num palanque. E aí realmente, ele passou o momento, saiu em 2010, o Brasil estava num momento tranquilo, tá? Com a redução, tinha algo em torno de 8, 5 milhões de pessoas nessa situação de fome. Tá? Só que ele esquece que a sua sucessora, a Dilma, em 2015, que foi o pior ano, mais de 1.200.000 pessoas desempregadas, tá? Ou seja, foi negativo em 2015. Esse dia atrás que o juiz falou, não, 2015 não é falar a verdade, tá? Foi 1.253.000 pessoas a menos, tá? E eu vou dar uns dados agora. O dado que saiu, que se você pegar lá, que está pela Globo, hoje temos 15,6 milhões de pessoas no Brasil. Tá? Isso é o correto. Nós temos hoje 8,5% de pessoas empregadas nesse país. Tá? Então, como é que vai ter 33 milhões de pessoas nesse estado que o Lula fala? Ele não tem informação, ou a assessoria não passa, ou ele, de fato, não quer levar a verdade e fica lá fora levando essas mentiras para o mundo. Esquece ele que também, se ele tivesse um pouco mais de preocupação em dados, de 2019 para 2021, no mundo aumentou 350 milhões de pessoas passando fome. Por quê? No caso da Covid-19. Estamos no 4º ano, esse ano, inclusive, já pela ONU, vai ser o 4º ano seguido com redução de alimento no mundo e aumento de pessoas passando fome no mundo. O problema é global, o problema é mundial. Na França, para você ter uma ideia, hoje tem em torno de 13 pessoas lá de franceses passando fome. Então, isso é dados reais, não é farofa que ele fala, no achismo, mentindo para a população, levando a verdade para o povo brasileiro. Ok, Zezinho. Eu falei agora há pouco, né? Lula, ele já fez um discurso. Eu vou ser respeitoso pela autoridade do cargo, a gente tem que respeitar, porque apóstolo Paulo, quando foi em Roma, que tem um imperador perverso, que era o Nero, que tocava fogo, ele disse, vamos orar e respeitar as autoridades. Eu vou ser respeitoso. Agora, Lula chamou, ele elogiou a extrema-direita, a ministra, ficou impressionado, e aí ele volta, chamou Bolsonaro de fascista, aí vem dizer os dados, porque ele falou lá atrás que como era que mentia para o mundo, falando das criancinhas que passavam fome. Lá atrás ele falou sobre isso. Como era que... E aí gravaram e jogaram nas mídias sociais. E outra coisa, o Brasil, realmente o Brasil já foi a 8ª economia. Hoje nós estamos no governo dele. Uma sexta. Não, 8ª economia. Esses dados é de amalucados, mas eu respeito os amalucados que acreditam nisso. E o seguinte, Dilma foi um retrocesso. Buiú foi para as ruas, foi pular para o espaço alternativo. Tira, essa mulher saqueou o Brasil. Os Petralha têm que sair do poder. Tudo. Não, você deu discurso lá no espaço alternativo. Entendeu? E o Brasil, Temer pegou o Brasil arrebentado, arrumou, são 6 anos de avanço. E agora eu estou preocupado e temeroso com esse desgoverno. Um governo que só faz o seguinte, a credibilidade dele é para fora do país. Dentro do país eu não vejo, eu vejo as pessoas com insegurança. Cada áudio que eu pergunto, alguém do interior do estado diz, olha, aqui está feio, porque a economia aqui é o agro, é o gado. E as pessoas estão com medo. E vê uns fanfarrão. Tudo bem, os fanfarrão tem seu contra-cheque todo mês, é funcionário público. Aí pode bravatear, pode lacrar nas mídias sociais. Mas eu já falei, a economia do Brasil está em frangalhos. A bigorna da realidade está aí. Mas quem viver verá. Espero que esse Lula tenha juízo. Não fique curtindo a vida doidado pelo mundo com o dinheiro do povo brasileiro. Ricardo Frota, seu comentário. Depois vocês consultem aí o que significa fascismo. Lula adora falar isso, mas se você for olhar
o significado da palavra, você vai ver que não tem nada a ver com Bolsonaro, muito pelo contrário. Bolsonaro sempre foi muito democrático, sempre respeitou a Constituição, sempre respeitou o Brasil e sempre respeitou as pessoas, os eleitores. Agora, ele gosta de fazer menção, ele gosta de fazer referência a um passado, a uma época onde havia um boom de commodities, onde o país estava um crescimento super acelerado, a economia estava boa, não só no Brasil, eu estou falando isso mundial. Ele pegou a melhor fase do Brasil, e se ele acha que, se ele se vangloria falar que era a sexta economia, ela poderia ter sido a terceira ou a segunda, se não tivesse tido esquema de corrupção. Tem uma frase que fala o seguinte: não há nada tão bom que não possa melhorar. Se ele fala isso se vangloriando, pode ter certeza que o Brasil poderia ter alavancado, poderia ter sido muito melhor se o esquema de corrupção não tivesse predominante no governo dele. Agora, é bom a gente falar também no passado recente, né, que depois dele veio a Dilma, a sua sucessora. E por que ele não menciona? PT é um só. O PT é uno, indivisível, e o maior comandante, o seu general, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, a Dilma colocou o Brasil como o terceiro pior PIB em 127 anos. A pior presidente da República Federativa do Brasil. Isso ele não fala. Ela é PT, ela é Lula. Então, esses números nada tem a ver com a realidade. O mundo hoje é diferente, a realidade é diferente. Você na tua casa, se a tua mulher perde o emprego, ou o marido perde o emprego, a realidade econômica da sua casa vai mudar. Assim mesmo é com o país. A gente não consegue manter uma constância, existem as oscilações, existem os problemas que afetam não só o Brasil, como o mundo, e isso reflete na economia.